Uma das bancais mais poderosas finalmente foi mostrada no anime de Bleach. Shinsuke Urahara tem um dos conceitos mais extraordinários de como funciona uma bankai. A questão é se esse conceito vai fazer alguma diferença contra o adversário que ele irá enfrentar. E por ser um episódio completo com até mais duração, veremos a luta entre o Ichigo e também o Uhabaha, porque se inicia totalmente agora. E por que será que o Uhabaha o chama de filho da escuridão? Veja até o final. A Orihime está muito estranha olhando para várias flores, então perguntam pra ela. Ela comenta que essa flor lembra muito o Ichigo, só que a amiga dela LGBT diz que o Ichigo não parece com essa flor, sim parece mais com aquela. A Orihime concorda, mas a amiga dela comenta que pode falar sobre o Ichigo depois. Orihime concorda e fala tudo bem. E aqui vai um conceito extraordinário de como o Ichigo ele é uma flor na visão da Orihime, porque na visão dela o coração do Ichigo com certeza deve ser da mesma cor daquela flor, quente, gentil e irradiando sua luz brilhante sobre tudo ao redor. E claro, tudo isso para proteger a todos. Vamos pra luta que realmente interessa. Quincy Gay comenta que uma pressão espiritual que muda 48 vezes por segundo, ele pode provar as 48 versões em um segundo e ter a imunidade sobre isso. Simplificando, ele leva o ataque 48 vezes, mas ele vai conseguir uma imunidade nessas 48 vezes que ele foi infectado. E que claro, talvez exista uma forma de alterar a pressão espiritual dela ainda mais. Para Urahara não perder seu tempo, ele vai explicar todas as capacidades do poder dele. E não é tão difícil, o poder dele, Rasen, se adapta às mudanças de um veneno. Se adaptando, Rasen pode alterar a imunidade e anulá-lo instantaneamente. E que daqui pra frente vocês podem me atacar com força, porque não vai conseguir derrubar nenhum fio de cabelo meu. Provocando Urahara, não é porque ele conseguiu anular os movimentos dele de A a Z, que isso já é o fim da linha pra ele, né? Aqui eu quero que vocês prestem atenção, porque nesse exato ponto esse viadão ele colocou vários pontos dentro da sua bola pro Urahara não sair da sua bola, reforçando sua bola. E Urahara entende que esse cara não quer que Urahara saia da sua bola, ou seja, ele não quer que escape. O cara, óbvio, não é a coisa mais óbvia possível. O Urahara então entende que você não me parece alguém que age por lealdade, mas isso mexe um pouco com ele, porque ele acha que tem o dobro de lealdade de uma Pomerânia. Mas até que Urahara tá certo, porque lealdade não é tudo, porque a única pessoa que o interessa é a majestade. Aqui ele solta alguns dos problemas: o mundo dos vivos, o ecomundo, sociedade das almas, destruir 3 mundos inteiros e depois tentar construir algo novo. Quem além do Uhabaha conseguiria fazer isso? Perguntando por Urahara se teria alguém diferente do Uhabaha que conseguiria fazer o mesmo, sabendo que Urahara é um cara inteligente. Só que de todas as palavras que foram soltadas, Urahara ele parte pro embate, sendo um pouco debochado. O Urahara até comenta que ele nem tá tão rápido assim. Asuka então diz: achei que você era mais parecido comigo. E aqui começa tudo, porque Urahara começa a soltar todas as palavras. Comenta que talvez o Capitão Kurotsuchi queria ver algo novo. Se quer ver algo novo que ninguém mais já viu, eu faço com suas mãos. O Asuka se interessa, porque ele prefere ver sua majestade criando esses 3 mundos, acertando um Gift Ring nos olhos do Urahara, fazendo ele ficar cego. Ele comenta que só usou esse Gift Ring em cara que eles acham surpreendentemente fortes. E a culpa é total do Urahara, por ele ser forte demais, que frustrar os seus movimentos também não funcionou, ou seja, tem que destruir todos os órgãos do Urahara. Mas aqui ele se surpreende, porque o Urahara só diz Bankai, o nome Kanonbiraki Benihime Aratame. Askin diz: peraí, isso é uma Bankai? Porque a Bankai do Urahara não estava nas informações que ele recebeu de sua majestade. Entendemos o porquê, porque o Urahara é a primeira vez que ele usa na presença de outras pessoas. Não é por nada não, mas o Urahara ele é um tiozão puta que pariu, que cara delicioso. O Askin pergunta como que é essa Bankai, mas claro que o Urahara não vai dizer nada. É até estranho ver o Urahara sério nessa situação, mas aqui o Askin explica, porque é meio assustador enfrentá-la sem saber o que ela faz. Se o Urahara diz que você vai descobrir em breve, meu nobre. De repente o braço do Askin começa a se dilacerar. Com tanto medo ele dá um pulo rápido e a distância da Bankai não alcança mais. Urahara elogia ele, porque o efeito da Bankai dele é a distância, explicando que a habilidade da Kanonbiraki Benihime Aratame é reconstruir tudo que ela toca. Askin não entende como o Urahara está conseguindo enxergar e diz: eu consigo ver porque eu reconstruí meus olhos. E vários pontos sendo reconstruídos pela sua própria mão e ao mesmo tempo pelo ar, como se até mesmo o ar fosse reconstituído. Só que você irá entender porque ele tá reconstituindo o ar. O nosso Goizão Quincy fica muito mal, porque ele achava que estava na vantagem, e agora ele entende que o Urahara ele é um homem completamente terrível, mas você não é nem um pouco perfeito. Pra ele lembrar que essa bola de presente é uma fortaleza de veneno inescapável, e o Urahara só consegue respirar porque ele tá deixando. E deslizando de uma maneira surpreendente diante dos ataques do Askin, o Urahara não percebe o ataque que ele toma e cai, com tudo, debochando e debochando mais do Urahara, que ele só está rastejando, mas tudo bem que sua banca é perigosa, mesmo se você estiver só rastejando. De repente o coração dele sai pela culatra. Assim é explicado que o Urahara estava incomodado de não conseguir sair desta bola, por isso que o Urahara estava correndo e correndo nela, para que desse um caminho direto dela, para que o Green Joe chegasse. O Green Joe farma muita aura, olha que cara lindo. O Askin no fim elogia o Green Joe, falando que até subestimou ele demais. E o Green Joe manda o papo, que mesmo com o coração destruído ele ainda tá vivo, é muito estranho isso. Aqui entendemos
sabemos que os arrancers que tiveram suas máscaras arrancadas pelo Aizen podem transformar completamente sua expressão espiritual para Hollow usando o Resurrection. O Askin, peraí, você previu tudo isso? O Urahara diz que não, ele achou que poderia ser útil em batalha. E estabeleceu mil estratégias, e se uma funcionar perfeito, se preparar para todas as possibilidades. Porque isto é uma batalha, se você perde, você morre. E todos fazemos isso. O Askin finalmente entende porque o Urahara ele é tão insano. E Plau, não teve jeito, só uma mãozada nele. O Indio só diz, morre logo de uma vez, carai. E nosso acordo se limitava a matar o seu inimigo. E que agora o nosso contrato acabou. Mas uma pressão espiritual altíssima faz o Urahara e o Grindel caírem no chão. O Askin ainda tá vivo, ele diz que esqueceu de contar uma coisa. Que quando ele morreu, o efeito da bola se intensifica. E a trava que ele mantinha inconscientemente por medo para se proteger é completamente removida. Ele prestaria suas condolências, mas não há nada que ele possa fazer. E imagina que vocês dois não tenham nenhuma energia para correr. Por isso ele sente muito por isso. Mas conhecendo você, Urahara, talvez você tenha um plano quanto a essa situação. E que claro, isso irrita demais ele, por isso ele não vai dizer nada. Que isso tudo é fatal. Observe o quanto o Urahara ele é foda. Nele, o que está lá fora da bola, ela diz que uma das 5 possibilidades que o Urahara mencionou realmente aconteceu. E ela sabe que há 4 expressões espirituais lá dentro, percebendo uma abertura. E diz que até queria ir com o Ichigo, mas não vai ter jeito. Urahara se pergunta, será que é o fim dele? Ele se desculpa por deixar o resto na mão de todos ali. Kurosaki e Senhorita Kuchiki. Parte insana. O Ichigo pergunta, você tá sentindo isso, Orihime? Ela diz, o Ichigo só manda, vamos 2 contra 1. Você cuida da defesa. E eu estou contando com você, Inoue. E que isso pode parecer até um pouco injusto, mas tudo bem. A Orihime, vai acontecer. Eu finalmente posso lutar pra proteger o Kurosaki. Ichigo só abre a porta. E o Rabar, que bom que você veio. Eu tava te esperando. Meu filho das trevas. Você não vai sacar a sua espada? Porque você fica bem vulnerável assim. E era o que eu gostaria de dizer, mas é como se eu pudesse ver sua pressão espiritual transbordando tomar forma. Pelo que aparenta, você ficou realmente forte. Não, esse é o poder que você deveria ter. Agora venha, você vai vir pela direita ou pela esquerda? O que foi? Não vai me atacar? Eu quero aproveitar essa conversa tão esperada entre pai e filho. Ichigo só manda, você não é o meu pai. E o Yuhabaha, você se refere ao Ishin Kurosaki? Ele foi só um pai substituto. Já me contaram, mas você não é o meu pai. Você é o homem que matou a minha mãe. E o Yuhabaha, sua mãe, não seja patético. O Ichigo só dá um impulso muito foda e ativa o seu Getsuga Tensho. Assim troca pra luta meio bosta. O Ishida joga um monte de flecha no cabra. Só que o Jugran consegue se proteger destas flechas. Ele pensa, só por conseguir ver o futuro não significa que ele possa me vencer. Porque ele vai atacar de um jeito que ele não possa se defender. E o Jungran corrige a ignorância do Ryu, porque compreender tudo dentro de um campo de batalha está além de ver como uma batalha se desenrola. E você mandou o Ichigo Kurosaki lutar a batalha mais importante. Calculou até mesmo que o Ichigo derrotaria sua majestade. E era uma estratégia razoável, mas equivocada. E os olhos de Jungran se despertam, porque o Yuhabaha volta com seu poder insano. A Orihime a qualquer instante tenta proteger o Kurosaki. Quando o Ichigo pula diante do Yuhabaha, o Yuhabaha diz o que há para se lamentar. Sua mãe morreu como deveria. Ela deu a luz a você e viveu por mim. O que ela mais podia querer? Não existe felicidade maior. Isso foi um tipo de provocação para jogar o Ichigo longe. A Orihime, Kurosaki. Eu e o Yuhabaha, nossa conversa já terminou. Agora vamos lutar, Ichigo. E o Jugran explica, foi uma escolha inteligente focar no The All Might. Porém, foi arrogância demais tentar avaliar sua majestade. Nenhum ataque tem efeito contra o Jungran. Oro Might, o que você achou que sabia sobre mim, Ryu Ishida? Porque o desespero começa agora. O Ichigo ele parte pro embate pra cima do Yuhabaha. E a Orihime, pare, Kurosaki. Uma investida imprudente. E por que trouxe essa mulher? O ódio fez você perder o controle? Não seja tão impaciente, porque você será consumido por mim e morrerá. Só que não tem graça se você se lançar pra morte. Você tem ideia de quantos milagres foram necessários para criar você? Gente, eu realmente agradeço o pessoal que assistiu esse vídeo. Eu acho que eu não tava tão motivado pra fazer, só que essa bancada do Hara foi tão insana que deu uma vontade no meio do vídeo. Então se você puder curtir esse vídeo pra mais vídeos de Bleach, que eu gosto muito de trazer, eu já fico extremamente grato e até a próxima.